vocês um tema que não é um tema que é cobrado em concurso ou que a universidade vai falar sobre esse tema. É um tema aqui no Brasil, principalmente em quesito de pesquisa, é um tema ainda que está caminhando, atualmente já está tendo mais pesquisa sobre esse tema, porém ele ainda é muito recente, né? O que internacionalmente esse tema é discutido, amplamente discutido há muito tempo, no Brasil ainda muitas pessoas sequer sabem que existe um clima na escola, né? Então o tema de hoje a gente vai pensar um pouquinho de clima escolar. Muitas vezes quando eu falo clima, as pessoas entendem de crime. Quem é da área da geografia, eu falo clima, entende aí o clima da geografia. Mas é algo então que a gente vai pensar um pouquinho. Mas afinal de contas, né? Por que a Camila tá falando de clima uma hora dessa no final do curso? Bom, a temática do clima escolar, ela entrou na minha vida depois da graduação. Então, antes, no início da graduação, aí ao longo da minha carreira, aliás, dentro da graduação, eu nunca ouvi falar nesse termo, né? É um termo que eu comecei a pesquisar no mestrado. Antes de entrar no mestrado, o meu projeto inicial era pesquisar sobre bullying, mas aí, após entrar no mestrado, ter contato com as pesquisas que vinham sendo desenvolvidas pelo grupo do GPEM, que é um grupo de estudos e pesquisa em educação moral, junto com outros professores de outras universidades também, da Unicamp, da Unesp, de outras federais, eles começaram a estudar esse clima escolar e fazer um questionário, né, um instrumento, que são 3 questionários, para alunos, professores e gestores do ensino fundamental 2. Então eu comecei a estudar, a entender um pouquinho, buscar referências, infelizmente mais fora do que dentro no Brasil, para entender um pouquinho. Existe algumas pesquisas, principalmente, que relacionam ao clima organizacional. Porém, como eu disse para vocês lá no início, logo que a gente começou essa disciplina, os termos têm significados, né? O clima organizacional é um termo que vem sendo estudado, aliás, né? São pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há muito mais tempo, principalmente dentro da área da administração de empresa, porque eles perceberam que o clima vai influenciar no desenvolvimento e na capacidade aí dos trabalhadores. Então, como melhorar esse clima, logo melhorar a produtividade deles e logo para quem é dono da empresa, melhorar aí a lucratividade, não é mesmo? Então, eu não utilizo, não parto da perspectiva do clima organizacional, porque os termos carregam concepções. A escola não é igual à empresa. Então, por isso que a gente utiliza o termo clima escolar. E afinal de contas, o que é clima escolar? O clima, ele vai se referir às percepções que os indivíduos têm a respeito do ambiente no qual estão inseridos para compreender a sua influência sobre os comportamentos dos grupos. Então pensam o seguinte, vocês no trabalho de vocês, na vida de vocês, enfim, seja na escola ou não, quantas vezes a gente fala assim, nossa, o clima lá na família tá um clima pesado, nossa, um clima lá na família de sei da onde é um clima animado, né, um clima respeitoso, um clima acolhedor. Então, o que eu quero que vocês percebam? Dentro da escola, e isso eu falo, né, tanto com propriedade de quem estuda, como propriedade de quem vivencia, o clima na escola ele vai me gerar alguns impactos nos meus comportamentos e nas minhas ações. Só que, quando a gente pensa no clima escolar, a gente está falando aqui, como eu disse para vocês, de percepções individuais. Vamos pensar na universidade, né? Eu e vocês fazemos pedagogia na Unesp de Rio Preto. Né? Temos professores em comuns, alguns diferentes, mas a grande maioria em comum. A percepção que eu posso ter da universidade pode ser totalmente diferente da de vocês, pode ser semelhante em alguns aspectos e totalmente diferente em outros. Por quê? Porque as experiências que eu tive dentro da universidade não vão ser as mesmas experiências que vocês tiveram. Então, por isso, a gente pode ter percepções diferentes. Então, quando a gente pensa no clima escolar, a gente está pensando nessa percepção para a gente compreender o contexto no geral da escola. O que eu percebo dentro da escola é que muitas vezes a gente vai agir, ter as nossas ações a partir do senso comum.
Então, eu, Camila, professora, eu acho que o problema é esse. Então, a partir das minhas experiências, das minhas percepções, eu acredito que o problema seja esse. Aí o gestor fala, não, o problema é esse. Aí o aluno fala, não, o problema que eu percebo é a partir desse. Então, percebo, cada um vai ter um tipo de percepção. E eu falo sempre o seguinte, a escola vai ter problemas, certo? Então, se eu, Camila, estou doente, com uma doença que eu nunca vi na vida, né? Tô estranha, não sei o que que é. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Nossa, não tá estranho esse negócio. Eu vou fazer o quê? Eu vou procurar um médico e o médico vai fazer o quê? Ele vai me dar um exame. E a partir dos resultados desse exame, eu vou fazer um tratamento específico para tratar a doença então que eu tenho, certo? Por que na escola a gente não faz isso? Na escola é um eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, eu acho que deve fazer isso. É a partir de um senso comum e de uma única percepção que a gente não considera todos os segmentos para chegar num consenso de fato real daquilo que é o problema da escola. Então, quando a gente pensa em clima escolar, a gente vai pensar nas percepções de alunos, professores, gestores, família e a comunidade em geral. Esse instrumento que eu trouxe para vocês, que a gente vai falar um pouquinho das dimensões, ele foi voltado para alunos, para gestores e para professores. Não tem família, a família está sendo agora, vai começar uma pesquisa bem grande para fazer um instrumento validado, né? Um instrumento cientificamente aí validado sobre as percepções, então, para coletar com as famílias. Já tem pesquisa rolando também para validar um questionário para os alunos e professores, gestores, né, do ensino fundamental e da educação infantil. E aí, durante essa disciplina, dessa conversa, dessa questão desse instrumento da família está sendo elaborado por uma equipe muito maior, eu acredito que eu vá desenvolver aí uma pesquisa sobre clima escolar no ensino fundamental, mas pensando na validação de um instrumento também para funcionários, né? Que é aquilo que vocês vieram discutindo, principalmente quando a gente teve aquela entrevista com os gestores, e eu já vinha com isso na cabeça e aquele dia eu tive um start. Como no doutorado se espera algo aí inédito, então eu acho que eu vou para esse caminho, para investigar, afinal de contas, o que os funcionários pensam, né? Então, clima escolar é um conjunto de percepções, expectativas que são compartilhadas pelos integrantes da comunidade escolar decorrente das suas experiências vividas, né, com relação aos seguintes fatores: as normas, os objetivos, os valores, as relações humanas, a organização e a estrutura física, pedagógica, administrativa. E o clima vai corresponder, né, como eu disse para vocês, às percepções de docentes, discentes, equipes gestoras, funcionários e família, a partir de um contexto. Então, são avaliações subjetivas, que vai se referir aí a uma atmosfera psicossocial da escola, e cada escola tem seu clima próprio. Então, eu não vou fazer uma pesquisa, por exemplo, igual eu fiz no mestrado, que eu tinha 4 escolas. Eu não vou pegar essa pesquisa e falar, todas as escolas de Rio Preto têm uma percepção positiva sobre ensino e aprendizagem. Não, a gente coloca em caixas, essa escola tem um clima desse jeito, essa tem com esse. Ah, mas para que eu faço esse questionário, faço esse levantamento? Para quê? Para depois a gente olhar e perceber, cada escola olhar e falar, bom, os alunos estão falando isso, os professores falando aquilo, os gestores falando isso, qual problema a gente vai priorizar, qual que a gente vai deixar então para um outro momento, como que a gente vai fazer essas intervenções. Então esse instrumento vem para isso, tá? Por quê? O clima ele vai interferir, as pesquisas vêm mostrando, na qualidade de vida e na qualidade do processo de ensino e aprendizado. Então, eu não vou melhorar o clima apenas para melhorar o ensino e aprendizado, porque isso vai ser consequência, mas também pensar nas questões das relações e das convivências entre as pessoas dentro da escola. Se eu trabalho num ambiente onde eu sou hostilizada, onde eu não me sinto valorizada, onde eu me sinto sobrecarregada, onde não me escutam, né? Onde eu não tenho apoio de ninguém. Vocês acham que eu vou trabalhar do mesmo modo se eu estivesse numa escola onde eu tenho apoio, onde eu me sinto valorizada, onde as pessoas me escutam? Com toda certeza não. Então, por isso que impacta tanto o nosso trabalho, quanto também vai impactar isso
em relação ao ensino-aprendizado, as relações de convivência entre os alunos, tá? Então, por isso que é muito importante e que, infelizmente, a universidade não parou ainda para pensar. Claro que alguns pontos que eu vou trazer aqui, a gente vê ao longo da graduação. E eu falo que quando eu li o clima escolar, eu vi que colocou assim, olha, a gente agora vai começar a dar nome aos bois, né? Então, tudo isso que você foi vendo de forma fragmentada, se a gente colocar num bolo só, né? A gente vai observar que é o que a gente veio estudando. Então, é um clima da escola. Aqui no Brasil, então, como eu disse para vocês, tiveram alguns pesquisadores e eles foram, então, investigar, estudar as pesquisas que ocorrem há muito mais tempo lá no exterior. E aí eles resolveram adaptar, fazer uma adaptação para as escolas, para a realidade das escolas brasileiras, que é bem diferente em alguns aspectos, em alguns questionários que eu vi. Então, a partir daí, eles selecionaram, então, 8 dimensões do clima escolar, que, que cada dimensão, não é uma só ou isolada, compõe, então, o clima escolar da escola. Então, quais são essas dimensões? As questões das relações com o ensino e com a aprendizagem, as relações sociais do conflito na escola, as situações de intimidação, o bullying, as regras, as sanções e a segurança na escola, a infraestrutura e a rede física, as relações com o trabalho, a gestão e a participação, a família, a escola e a comunidade. Então, essas 8 dimensões, a partir das perspectivas de alunos, professores e gestores, vão compor um clima da escola. E sim, existe e impacta então a nossa vida e a gente precisa pensar um pouquinho sobre cada uma delas. A questão da dimensão das relações com o ensino e com a aprendizagem. Uma das questões que eu fico um pouco receosa é pensar o seguinte: esse manual, por exemplo, para quem é PEB 2, que trabalha no ensino fundamental 2, esse questionário, esse instrumento que é validado, ele tem todo um manual de como fazer, então, como que fala? Como fazer os cruzamentos, quantitativo, né? Porque isso passa por um programa estatístico, para fazer um levantamento, para saber se a escola tem um clima positivo, um clima negativo, enfim. O problema é as pessoas pegarem isso e achar que isso é igual nota de Enem, né? Então, quanto maior a nota no Enem na escola, melhor é e faz propaganda. E não é nesse sentido, né? A gente melhora o clima, consequentemente vai melhorar as questões de ensino e de aprendizagem e também de convivência, tá? Então, uma das questões que a gente vai pensar nessa dimensão, que a gente pergunta para alunos, professores e gestores, é o seguinte: a boa qualidade dessa dimensão se assenta na percepção da escola como um lugar de trabalho efetivo com o conhecimento, que investe no êxito, na motivação, na participação e bem-estar dos alunos. Então, promove o valor da escolarização e o sentido que é dado à aprendizagem. Implica também numa atuação eficaz de um corpo docente estável e na presença de estratégias diferenciadas que favoreçam a aprendizagem e o acompanhamento contínuo de forma complementar todos os alunos. E aí eu começo a fazer algumas reflexões com vocês. Será que a gente para pensar se esses nossos alunos, eles entendem por que a gente estuda, para que estudar, qual a importância do conhecimento? Será que a escola, de fato, ela investe no êxito, na motivação desses alunos? Na participação? Né? Qual é o valor da escola? O que a gente passa que a escola... aliás, o que a gente passa como valor em relação a essa escola? Será que a gente utiliza o termo, né, que agora está na moda, as metodologias ativas? Será que a gente utiliza estratégias diferenciadas que promova de fato a aprendizagem desses alunos ou a gente faz ele só ficar reproduzindo papel, 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 da papel? O importante é dar papel e escrever, dar papel e escrever. Será que a gente investe? Será que a gente promove para esses alunos momentos de cooperação entre um e o outro, de discussão, de debate, de pontos de vista? Será que a gente permite atividades que são desafiantes, que permitam então pensar e não apenas reproduzir? Então, é nesse contexto que a gente vai pensar com esses alunos as questões de ensino e de aprendizagem. Outro tema que eu gosto muito, né? Foi até um tema, um ponto do meu tema que no meu TCC que eu resolvi destrinchar mais, eu gosto bastante,
até foi premiado num congresso, que a gente começa a pensar as regras, as sanções e a segurança na escola. Regras existem. As regras têm que existir. Ah, Camila, você está falando que tem que existir regra na escola. Não é isso. As regras existem, elas precisam existir para regular a convivência entre as pessoas, certo? Mas aí tem um porém. Como a gente vai pensar isso? Sanções existem. Quem diz que não existe sanção? Mas qual sanção a gente vai utilizar? A sanção expiatória ou a sanção por reciprocidade? Né? Como que esses alunos vão se sentir seguros na escola? Então, essa dimensão diz respeito como os gestores e professores e alunos intervêm nos conflitos interpessoais da escola. Abrange a elaboração, conteúdo, a legitimidade, a equidade na aplicação de regras e sanções, identificando os tipos de punição geralmente empregadas, né? Compreende ainda a ordem, a justiça, a tranquilidade e a segurança no ambiente escolar e a coerência na aplicação de regras e sanções. Então, para um pouquinho. Foi para a escola, tô lá na sala de aula, vou pensar nas questões das regras. Afinal de contas, precisa ter, né? Como que eu vou pensar? Eu vou impor as regras para esses alunos todas? Eu vou discutir princípios de regras? Enquanto professor, as regras vão vir bastante ainda. A gente vai seguir todas? Por que segui-las? Quais são os princípios? E aí a gente vai pensar. Geralmente no começo do ano, Camila, mas eu elaboro os combinados, as regras com as crianças no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, tá? O primeiro dia de aula é igual ao último dia de aula? Com toda certeza não. As situações vão acontecendo e novas regras a gente tem que colocar e outras a gente vai ter que tirar. E como que a gente vai fazer isso? Vai ser por decisão própria? Enquanto professor ou enquanto gestor, o gestor vai pensar, eu sou gestor, eu quero isso, isso e aquilo, então eu vou começar a impor. Eu não vou pensar, eu não vou perguntar, não vou discutir com os meus professores sobre essas regras. Vai ser apenas na imposição. E quantas vezes a gente não vai olhar e falar assim, nossa, mas eu não concordo com isso. Será que a gente vai estar disposto a conversar, dialogar sobre isso? E a sanção? Sanção existe. E aí? Como que a gente vai aplicar essas sanções? Então, a regra é se chegar atrasado não vai entrar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no princípio dessa regra. Por que não vai entrar? Porque vem de ônibus e o ônibus atrasou. Não, porque eu fiquei lá fora conversando. São situações diferentes. Como que a gente vai aplicar? Como que a gente vai pensar? A gente vai colocar tudo num pacote só, tudo num saco de batata só e falar é isso e pronto? Então, peraí. Como que a gente vai agir? Então, uma criança que vai desrespeita um colega, uma criança que vai e toma o brinquedo da mão do outro, uma criança que vai de boné para a sala, as aplicações das sanções serão iguais ou serão diferentes? Por quê? É isso que a gente tem que pensar. Porque muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, a gente vai fazer sanções e regras totalmente tradicionais. Lembrando, né, a vocês que eu sempre falei, a gente vem de uma educação tradicional e romper isso é muito difícil, porque o tradicional é mais fácil. Então a regra é essa, pronto, acabou, eu mandei, você fica quieto, é muito mais fácil. Mas se eu estou falando lá no meu projeto político-pedagógico, eu quero formar alunos que sejam críticos, que sejam participativos, não tem coerência com a aplicação e a sanção de regras que você faz dentro da escola. Né? Então, por isso que eu falei para vocês, lá na época do PPP, tem que ter coerência. Se eu falo que eu vou fazer, que né, a criança que eu pretendo formar é uma criança que seja crítica, reflexiva, participativa, ela vai ter que ter situações para que isso aconteça. Né? Uma coisa que eu sempre falo, Pietro, fale. Mas a professora falou, você está se sentindo injusto? Fale. E a professora ela tem que entender que isso não é cunho pessoal. Isso não é cunho pessoal, a gente tem que pensar no profissional. Olha, o meu aluno está falando isso. Se eu não concordo com o meu aluno, eu também vou mostrar o ponto de vista. Mas fale, dialogue. E é algo que falta na escola e que muitas vezes passa batido. Cada tema desse que eu estou falando para vocês, gente, nós tem assim um rio de coisa para ser discutido. Trouxe também as questões das situações de intimidação entre alunos,
Ai, Camila, eu não quero falar, tô lá na heteronomia, não tô nem aí se os alunos fazem bullying, isso pra mim é coisa de criança, eu não tô nem aí, blá, 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 blá. Tá, então vamos lá, vamos partir. A LDB, ela vai, então, trazer no artigo 2 que vai incluir as escolas, a atribuição, a promoção da cultura da paz e medidas de conscientização, prevenção e combate a diversos tipos de violência, como bullying. Bullying existe, né? Agora tem nome. Agora foi denominado. Olha, é uma violência chamada bullying, né? Situações de intimidação. Não é brincadeira de criança, porque muitas vezes a gente fala, ah, é mimimi, ah, é porque na minha época era assim, assim, assado. Primeiro que a gente quer colocar todas as pessoas como sendo iguais. Se eu tô partindo da perspectiva que a gente vive numa sociedade de pessoas diferentes, a mesma situação para um pode ser diferente para outro. Outro ponto, ah, mas comigo não aconteceu nada. Falou a pessoa que tem problemas psicológicos no sentido de que pode ser uma pessoa insegura, pode ser uma pessoa que precisa da aprovação do outro, que é agressivo, não consegue se relacionar. Então, por isso que a gente tem que pensar nas situações de intimidação. Ela acontece. Eu lembro quando eu peguei o resultado da minha pesquisa com as crianças do Fundamental 2 e eu fiquei feliz, porque eu olhei e falei, nossa, 70% de mais de 1.000 alunos estão falando que não sofrem bullying, que não presenciam situações de bullying. E aquilo, a minha orientadora falou, calma, não é por aí. Por quê? Porque 30% estão, né, nos dizendo que estão sofrendo bullying. Se tivesse uma criança falando que estivesse sofrendo bullying, pronto, a gente tem que pensar. E a gente vai pensar em quem? Em situações para fazer intervenções. Muitas vezes a gente vai ouvir, cada duas crianças de bullying, a que está praticando, né, o agressor, e pega o alvo, coloca eles junto lá e pronto. Cara, como que a gente vai fazer isso com geralmente a vítima, né, o alvo, ela é mais submissa, é uma relação de poder, é diferente. Então a gente vai ter intervenções específicas para isso. Não é colocando simplesmente junto uma camisa e falar, põe aí e pronto, vamos resolver isso agora. Além disso, a gente não tem que atuar como um bombeiro, pagando fogo só ali naquele momento. A gente tem que fazer um trabalho de prevenção antes. A gente tem que pensar nesse agressor, a gente tem que pensar nessa vítima, porque ela precisa se posicionar, ela não pode ficar apenas recebendo isso e não fazer nada. Também não é para ela bater, né? Então, por isso que a gente tem que pensar também nela, de como a gente vai fortalecer, de como a gente vai fazer com que ela se torne uma criança ou um adolescente assertivo para resolver os seus problemas. E a gente tem que trabalhar quem? A plateia, os espectadores. Uma vez eu vi um vídeo de uma menina que estava sofrendo bullying e tal, e uma menina, essa agressora ia pegar ela na rua e assim tinha uma multidão de crianças em volta filmando, né? A menina, a vítima, né? O alvo, ela não se expressava fisicamente, não chorou, não gritou, não fez nada, mas o corpo respondeu, né? Ela fez xixi na calça e aquilo virou assim um escarcéu. Então pensam comigo, o agressor ele tem alguém que valida. Né? Então ele tem outras pessoas que dão risada, que reforçam, que ajudam, e isso faz ele se sentir mais poderoso ainda. Então a gente também tem que trabalhar com quem observa. Então olha o trabalho que a gente tem que fazer. E a Luciene Toguinheta, ela tem um projeto, né, de mediação, de intervenção, e também ela tem equipes de ajuda, né, que vai formar os próprios alunos para identificar, para ajudar amigos que estão sofrendo bullying. Mas para isso, essas crianças passam para um treinamento. Então, assim, é bem bacana de se ver. E é algo que a gente tem que pensar. Bullying existe, existe sim, a gente já viu várias consequências de bullying, principalmente consequências de tragédia, e que a gente precisa identificar. E é nosso papel. Então, se for partir para a lei, porque a gente não consegue pensar no outro, a gente vai então a partir da lei. Ó, tá aqui. A gente tem que pensar. E como que a gente vai pensar? Então, essa dimensão, ela trata da identificação de situação de intimidação e de maus tratos entre pares e de bullying e dos locais em que ele ocorre. Lembrando, o bullying acontece entre pares. Ah, mas o professor faz bullying com o aluno. Não, o professor não faz bullying com o aluno. O que ele faz é assédio moral.
tá? Então a gente tem que colocar isso em caixa e pensar onde que acontecem a maior incidência aí de bullying. Porque se a gente sabe que não acontece na frente das autoridades, aonde ele acontece? E é para isso que a gente vai identificar. É no banheiro? É no pátio? É no trajeto escola-casa? Então é isso que a gente vai identificar. Um ponto que eu trouxe também que está na dimensão é a questão da família, da escola e da comunidade. Então pensa o seguinte, é a dimensão que, pelo menos na minha pesquisa e as outras pesquisas que eu vi que utilizaram esse instrumento, ela vai ter aí um aspecto negativo de percepções, principalmente dos alunos e dos professores, tá? O que se refere? Refere-se à qualidade das relações entre a família, a escola e a comunidade, compreendendo o respeito, a confiança e o apoio entre as pessoas. Envolve o sentimento de ser parte integrante de um grupo que compartilha objetivos comuns. Abrange ainda a atuação da escola considerando as necessidades da escola. Então, ó, observem. Se eu estou falando para vocês que não tem percepções positivas sobre essa dimensão, isso vai naquele monte de coisa que a gente já veio discutindo ao longo da disciplina. Pensem comigo. Lembram que eu falei para vocês quais são os momentos que a gente chama esses pais, essas famílias na escola? É só no momento de festa? É só para mostrar boletim? Ou é só para falar do comportamento e da bronca? A escola e a família, ela compartilham algo em comum, que é a educação dos seus filhos, né? Algum que tem aí algumas, como eu posso dizer, alguns aspectos em comuns, né? Que a família ela não vai ficar ensinando muito conteúdo, principalmente famílias aí que não tem tanto conhecimento, mas a gente compartilha coisas em comuns, a educação dessas crianças. Então, ó, como que a gente vai chamar? Porque quando a gente pensa na questão da família, e aí eu coloquei aqui, né, a questão do respeito e da confiança, quantas vezes a gente não se sente respeitado pelos pais e quantas vezes a escola também não desrespeita esses pais. Então, por isso que a gente vai pensar. E agora, então, esse grupo de pesquisadores estão fazendo aí um questionário para abarcar as percepções das famílias, né? E, e aí vamos ver, porque até então eu não vi nenhum instrumento que investiga a percepção da família no Brasil. A questão da infraestrutura e da rede física da escola, isso daqui eu nem preciso ficar falando muito, né? Trata-se aí da qualidade da infraestrutura, do espaço físico, do seu uso adequado, né? E do cuidado. Então, vai se referir a equipamentos, mobiliários, livros, materiais, como são preparados, organizados, se favorece a acolhida, livre acesso, segurança, convívio, bem-estar nesses espaços. A gente está falando, onde eu falo, é de um lugar rico, né? Embora a gente tenha um monte de probleminhas, a gente ainda está falando de escolas do município de São José do Rio Preto, dentro do estado de São Paulo. Só que quando a gente passa isso para nível Brasil, pensando em Brasil, o que a gente observa? Que aí a coisa é mais precária ainda. Né? Eu lembro que, agora eu não sei se mudou, e eu não lembro certinho a quantidade da porcentagem, mas eu acho que era 44% das escolas públicas, municipais e estaduais tinham a infraestrutura que eles chamam de básica, que é saneamento básico, água, um banheiro, o básico do básico do básico, não tem laboratório, biblioteca, nada. Então, assim, a coisa é mais feia ainda. E um outro ponto, e não vai se referir só, se tem cadeira, se tem isso, tem aquilo, também é isso, mas um dos pontos que eu acho muito bacana é a questão do acesso dessa criança aos espaços da escola. Essa criança, ela pode frequentar a quadra, né? Ela pode ir na biblioteca na hora que ela quiser? Ou não? Ou sempre vai ter gente? Uma das questões que a gente pergunta é papel no banheiro. Parece assim ridículo. Nossa, Camila, vocês perguntam sobre papel no banheiro, se eles têm? Perguntamos, sabe por quê? Porque a escola tira. Agora imaginam vocês lá no Ibilce, dá lá depois do intervalo, dá aquela vontade de, fazer o número 2 e aí vocês têm que subir lá na secretaria para pedir um papel higiênico para poder se higienizar. E aí, como que você se sentiria? Por que a gente faz isso com os alunos? E porque muitas vezes o argumento é de quê? E fazem mesmo.
de molhar o papel e jogar no teto, tem um nome isso daí, eu esqueci, de jogar dentro da privada, entupir, enfim. E aí o que a gente faz? É mais fácil a gente pegar e retirar do que a gente fazer um trabalho e ensinar como que se utiliza. Parece idiota a gente falar, meu Deus, eu vou ter que ensinar como utiliza. Vai, porque muitas vezes pode ter certeza que dentro de casa não vai ter esse tipo de educação. E aí, a gente vai deixar? Eu lembro de um caso de uma professora que falou o seguinte: a escola dela ficava perto de um shopping e as meninas saíram do shopping, meninas, e elas foram no banheiro. E aí a professora entrou logo depois e as meninas estavam fazendo justamente isso no shopping, juntando o papel e jogando pro teto. E aí eu penso, se faz isso no shopping, faz isso em qualquer lugar, né? Então, como que a gente vai trabalhar? Porque a gente vem de uma cultura que é mais fácil eu tirar do que eu educar. Aí uma professora no curso que eu estava ministrando sobre conflitos, ela falou que na escola dela teve que fazer esse trabalho. E esse trabalho, gente, não é do dia para a noite. Não é uma vez, não é duas vezes. Isso é um trabalho longo. Educar é um processo longo, né? As pessoas querem resultados rápidos. Ah, eu faço isso, eu falei e fez. Não faz e fala. Nem adulto é assim. Então, isso é um processo contínuo. Então, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir isso. Eu achei interessante que no depoimento ela falou, olha, foram meses trabalhando desse jeito até eles entenderem para que a gente utiliza o papel, por que a gente não pode jogar. E muitas vezes a gente fala, não pode isso, não pode aquilo. Tá, não pode por quê? Das regras, né? Não pode utilizar boné. Por quê? Qual é o princípio de não utilizar o boné? Qual é o princípio de utilizar o uniforme? O uniforme é por isso, aquilo. Explique. A gente tem que trabalhar com princípios e não simplesmente de uma educação que ela vem então, pum, não, é assim. Não tem coerência. Se eu falo uma coisa, escrevo uma coisa, a gente tem que agir do mesmo modo. É fácil? Não, mas a gente tem que pelo menos repensar a nossa, a nossa prática. Agora esses dois últimos, dois não, porque tem mais um que aí os dois, o último é para todo mundo, mas esse o próximo que eu vou falar para vocês é relacionado mais para professores e para gestores, os alunos não entram. O primeiro é as relações com o trabalho. O que fala essa dimensão, né? Trata-se aí do sentimento dos gestores e professores com o seu ambiente de trabalho e as instituições de ensino. Abrange as percepções vinculadas à formação e qualificação profissional, as práticas e estudos, as reflexões e as ações. Envolvem ainda a percepção da valorização, da satisfação, motivação para a função que desempenham, do apoio que recebem dos gestores e demais profissionais. Então, olha, agora a gente vai pensar nós adultos. A gente foi trabalhar na escola, a gente já está trabalhando na sua escola. Quais sentimentos que isso, quais sentimentos, aliás, que eu tenho? Eu me sinto valorizado? É um lugar de espaço, de estudo, de reflexão? Eu me sinto motivado para ir? Eu me sinto sobrecarregado de trabalho? Como que eu me sinto? As regras são aplicadas, são iguais para todos os professores ou possuem diferenças? Então, são essas questões que a gente vai pensar. Pensa você trabalhando num espaço onde você é hostilizado, ninguém te escuta, você é só mandado, você não tem voz, você não tem apoio nenhum, porque a gente vai ter vários problemas em várias situações, mas você está sozinho. Será que é um ambiente gostoso de se trabalhar? Como que eu vou me sentir nesse ambiente? Mas aí penso o oposto. É um lugar que as pessoas se ajudam, a gente enfrenta o problema coletivamente, eu me sinto valorizado por parte, por exemplo, da equipe gestora, as regras são justas, são discutidas, né? Tem equidade para todos. Então percebam, qual é o sentimento que isso vai me gerando? Será que eu vou trabalhar feliz, contente, saltitante num ambiente totalmente hostil? Então é nesse quesito que a gente vai pensar e que a gente vai tentar compreender. E a gente, quando eu comecei a estudar essa temática, eu falava, putz, cara, tudo que eu tô lendo aqui é o que eu vivencio, né? Olha, isso realmente me impacta nisso, isso realmente me deixa desse jeito.
a questão das regras, a questão da família, a da falta, muitas vezes, de condições de trabalho adequada. Então, são questões que perpassam o nosso trabalho e que muitas vezes é esquecido, passa batido, as pessoas não discutem. Aí a gente vai ter algo que a gente já veio discutindo, nem vou ficar falando muito, que é a questão da gestão e da participação, que aí vai envolver a questão da gestão, que vai aí abranger a qualidade dos processos empregados para a identificação das necessidades da escola, intervenção, avaliação dos resultados. Inclui também a organização, articulação entre os diversos setores e atores que integram a comunidade escolar no sentido de promover espaços de participação, cooperação na busca de objetivos comuns. Pensam, o que a gente vem estudando sobre gestão? É o que a gente vai pensar aqui. Né? Será que a gente tem voz, tem vez? Né? Será que é pensado, planejado? Ou será que é tudo imposto? Ah, não, eu acho que os professores eles precisam de formação continuada sobre, sei lá, de matemática. Ah, eu acho que precisa de outra coisa, sem consultar. Como que vocês se sentiriam? Tem um caso que eu até levei para as alunas do curso fazer um estudo de caso que envolvia isso, né? Era um caso de uma gestora que tinha um curso interessante, ela achou interessante esse curso, ela resolveu cadastrar todos os professores sem perguntar a eles se eles queriam fazer ou não, porque ela achou, ela pressupôs que todos iam gostar. E isso gerou assim um incômodo muito grande. E não teve diálogo, não teve troca nisso, né? Os professores não falaram que não gostaram e ela também não falou. Então ficou assim um clima muito chato e muitas coisas foram gerando aí conflitos a partir disso. Então percebam, muitas vezes a gente acha uma coisa, aquilo que eu falei logo no início dessa aula, e vai ser completamente outra. Então como que a gente escuta? Como que a gente faz? E para finalizar, eu esqueci esse slide no último, né? Mas ele é as dimensões sobre as relações sociais e os conflitos na escola. Conflitos existem de bebezicos a belicos caducando já. Tem humanos, tem conflitos. Ah, Camila, então eu vou trabalhar conflitos para acabar os conflitos da minha escola. Grande engano, vai ter conflitos mesmo. O que vai modificar? As intervenções, as resoluções desses problemas. Como que vai ser as resoluções? Então, por isso que a gente vai pensar um pouquinho. Então, ó, essa dimensão refere-se aos conflitos e à percepção sobre a qualidade do tratamento entre os membros da escola. Também a identificação dos adultos das situações de intimidação e maus tratos. Então, no questionário de alunos, tem uma seção específica de bullying. Para professores, tem alguns itens para identificar, para ver se esses professores estão vendo ou não algumas situações de bullying, porque o bullying ele acontece entre pares. Então, é difícil muitas vezes o professor perceber. Mas, então por isso que a gente coloca para ver se esse professor ele está identificando essas situações aí de intimidação entre os pares, tá? Por quê? Porque é de corresponsabilidade nossa, tá? E isso vai envolver nos problemas da convivência da escola. Então, ó, a boa qualidade do clima relacional é resultante das relações positivas que ocorrem nesse espaço, das oportunidades, da participação efetiva, da garantia do bem-estar, do respeito, do apoio entre as pessoas, promovendo continuamente o sentimento de pertencimento. Então, ó, que eu acabei de dizer para vocês, a boa qualidade do clima não exclui a existência dos conflitos, mas ela vai ser influenciada pela frequência e pela gravidade deles. Então, pensa quantas vezes a gente não tem conflitos na nossa vida, pensa na vida pessoal mesmo, para quem não estiver na escola ou quem estiver na escola, pensar nos conflitos que tem dentro. Quantas vezes esses conflitos mal resolvidos geram coisas extremamente estrondosas, ou se não geram, o quanto nos deixam mal. Ah, nossa, aconteceu tal conflito, aí você vai embora, nossa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, eu deveria ter falado desse jeito, e fica matutando uma conversa, um monólogo, né, que nunca vai existir. Então, quando a gente pensar em conflitos, primeiro ponto, vai existir, a gente tem que pegar esses conflitos como oportunidades de aprendizado, de
respeito, de diálogo. Então, como que a gente vai resolver conflitos? É batendo. As crianças pequenas resolvem os conflitos, ó, sentando a mão. A gente vai deixar por isso? Não. Porque a gente é adulto, você sai batendo em todo mundo? Se sai, não deveria, né? Então, é nesse sentido que a gente vai pensar. E quando a gente pensa nos conflitos da escola, eu vejo muito equívoco. Por quê? A criança da educação infantil, a gente vai ver uma predominância de conflitos de um jeito. A criança do Fundamental 1, de outro. A criança do Fundo 2 e médio, de outro. Então, os conflitos, eles se modificam. Logo, algumas intervenções também vão modificar. Mas, para isso, a gente tem que saber e tem que identificar. Porém, para isso também a gente tem que fazer o quê? Estudar. A gente tem que parar com essa percepção e com essa, como que eu posso dizer? Com essas práticas de senso comum, né? A gente não para estudar, a gente entra na escola e muitas vezes a universidade não vai discutir isso, como eu devo trabalhar regras. Como que eu trabalho regras? Como que essa criança pensa regras? Como que eu posso fazer intervenção sobre regras? E a gente vai fazendo o quê? Reproduzindo aquilo que a gente vivenciou dentro da escola, né? Enquanto adultos também. O que a gente vivencia? A gente acaba reproduzindo, né? Então, eu não ensino o que eu não sei. E isso acaba impactando. Então, a aula seria essa, da gente pensar um pouquinho o clima da escola. Então, se forem para a escola, estudem cada item que eu falei sobre o clima, principalmente de conflitos que vão ter, de regras, da questão de participação, mas aí a gente já veio falando isso muito na questão da disciplina mesmo, né, ao longo dessa disciplina. A gente tem que pensar na questão da família, como que a gente traz essa família, como que a gente vai trabalhar essa família e não ficar apenas apontando e criticando, né? Mas pensar em estratégia, eu falo que a gente falo para vocês desde o início, né? A gente critica, mas a gente busca ação para transformar, porque críticas por críticas não vai levar a lugar nenhum e muito menos a mudanças. E não é isso que a gente quer, né? Pensar o bullying existe aos montes e é papel nosso então pensar. E é isso. Dúvidas, depois vocês podem me mandar mensagem perguntando, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.